Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, hoje estamos aqui para mais um dia conversarmos um pouco. Eu queria só saber se o vídeo está rodando legal aí para vocês, som, imagem, porque a minha conexão ela não está muito boa hoje e o dia todo. Então, queria só ver se o vídeo está chegando legal aí para vocês. Então, quem puder ir avisando, que aí a gente conversa sobre o nosso assunto hoje, que é a estrutura monádica. Tá legal? Tá ótimo? Está? Ah, maravilha, então. Então a gente vai fazer, porque eu estava pensando se daria certo, né? Então, é sinal que deu. Então, ontem a gente andou fazendo uma live num canal lá no Instagram, e tinham muitas perguntas sobre mônadas, sobre o que é uma mônada, o que é uma estrutura de mônada, enfim, esses temas que ouvimos bastante falar por aí e ainda deixam muitas dúvidas, deixam muitos questionamentos no sentido da gente fazer os entendimentos e ter também uma linha de raciocínio. Eu acho que esse assunto é muito complexo. Então eu até vim aqui, dei mais uma estudada, busquei algumas fontes, fui verificar, e eu achei interessante vir conversar com vocês hoje, trazendo também algumas imagens, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender e também montar os nossos raciocínios, porque esses entendimentos, eles abrem, vamos dizer, horizontes para que se tenham vários entendimentos. A gente sempre tem que ter esse raciocínio, esse questionamento que a espiritualidade, esses assuntos, é um campo aberto, onde você pode sempre fazer mais reflexões, buscar as informações que a sua alma traz também, e ir tentando entender. Então, espero que isso possa ajudar, ou pelo menos clarear, abrir algumas coisas para a maioria das pessoas, tá bem? Então, como eu peguei algumas imagens em um site, essas imagens têm direitos autorais, eu vou colocar aqui a fonte, tá, de onde eu peguei. Depois, quem quiser pode também estar visitando esse site, tá indo lá ler, porque eles têm textos falando de uma outra forma, ou, aliás, de uma forma bem parecida com o que eu vou abordar aqui, para depois vocês lerem também, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar uma imagem aqui na tela, e aí eu já vou colocar a fonte aqui também, para não ter problemas, tá bem? Vamos lá. Então, a imagem que eu vou trazer para vocês é essa, tá? E a fonte é essa, famíliasdealma.com. Quem quiser depois dar uma passada lá, não agora vamos nós conversar aqui, depois vocês visitam o site, tá bem? Então, pessoal, aqui tem de uma forma bem simples, mas muito didática, explicando uma mônada, tá? O que seria uma mônada? Então você vê que a mônada é a família de alma. Muitas vezes nós já abordamos sobre isso, já conversamos sobre isso, então daria para a gente dizer que a mônada, ela é a parte de onde se origina, de onde tem o princípio do nosso eu superior. Tá? Eu não vou ler agora as perguntas, pessoal, porque eu vou tentar me concentrar nessa explicação. Tá? Depois, quem tiver perguntas, deixa para fazer depois, porque senão vai passar aqui, eu não vou conseguir ver. Depois eu volto para responder essas perguntas, tá bem? Então aqui está uma estrutura de mônada. Todas as mônadas, a mônada a gente até poderia chamar do nosso eu superior, tá? Depois eu vou explicar isso um pouco melhor, só não quero perder aqui a linha. Toda mônada, ela origina até 12, vejam bem, até
Não é que todas originam 12, mas até 12 super-almas. Então, na imagem aqui, a gente vê bem no centro a mônada e 12 super-almas originadas dessa mônada, tá? Então, quando a gente pega uma dessas super-almas, que é ali no desenho, essa super-alma são as bolinhas azuis, e você vê que então tem uma lá que tem umas bolinhas vermelhas, tá? Então, ali diz você. Você é uma parte, um fractal, por isso que a gente fala em fractais, e você é um fractal da superalma, que é uma parte da mônada. Então, isso é a família monádica. Ali ele até coloca almas gêmeas de primeiro grau, ou seja, almas que foram originadas da mesma superalma que você. Então, ali está você, e depois você tem outras superalmas. Então, essas outras, então as bolinhas vermelhas e as bolinhas verdes ali seriam almas gêmeas de segundo grau. Então, quando a gente pega e tenta entender isso, aqui a gente tem a primeira caracterização desse entendimento que se faz, que nós questionamos e conversamos muito sobre almas gêmeas e também sobre chamas gêmeas, que a gente já vai entrar lá, tá? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue entender o que é uma família monádica. Tá bem, pessoal? Deu para captar bem isso? Então, uma mônada, você pega uma supraconsciência central que origina 12 superalmas. Dentro dessas superalmas, elas geram outros fractais, que é o que nós somos hoje, tá? Por isso que está lá, você. E aqui a gente tem o entendimento que dentro da mesma superalma, você tem as suas almas gêmeas. E no complemento com as outras superalmas que compõem essa mônada, você tem as almas gêmeas de segundo grau. Depois a gente vai falar de chamas gêmeas e almas afins, tá? Daqui a pouquinho também em imagens. Eu vou trazer isso para vocês. Aqui tem uma outra curiosidade. Vocês vão vendo que todos os assuntos que nós conversamos, eles vão se complementando dentro dos entendimentos. Você vê que uma mônada, ela gera 12 superalmas. E quando você tem 12, o conjunto monádico de 12 mônadas formando 12 superalmas, quando você multiplica 12 por 12, tá, você tem 144. Tá? E aí que entra 144 mil almas que a gente tanto fala. E porque a gente falava naquelas lives que elas faziam o trabalho em conjunto com as suas chamas gêmeas. Porque o que acontece? Você vê que nessa imagem que tem aqui, você tem então, as 12, aqui a gente pode ver, ó, 12 superalmas formam 12 vocês aqui, tá? Então, quando você pega a bolinha azul, que ela é uma superalma, e tem mais 12 bolinhas vermelhas na volta, você multiplica 12 por 12 e você tem, então, 144. E aí que vem a 144 mil. Porque vocês entendem que quando a gente falava lá que essas 144 mil almas estariam aqui encarnadas, portando, na verdade, os selos, os códigos, os códex que a gente chamou naquela oportunidade, jogando isso para a grade planetária para que todos os encarnados possam receber. Por isso que eu até estava falando, não é toda mônada que já tem 12 superalmas completas, tá? Mas a tendência é que todas as mônadas caminhem para ter as suas 12 superalmas. Então você vê como esses assuntos vão se complementando. Então, quando a gente acabou abordando naquela oportunidade, naquela live, trazendo, quem não assistiu está aqui no canal, é uma live, se alguém quiser compartilhar depois aqui no chat, é uma live que fala sobre a tarefa das 144 mil almas aqui, tá bem? Então agora eu vou colocar um outro slide aqui, que ele mostra aqui, mas é um slide mais simples, só para a gente entender o que são essas almas gêmeas, tá? De primeiro grau.
Então você tem a superalma, já saímos da mônada, agora estamos na superalma, e você tem, então, você está ali e existem mais 11 complementos ali, que seriam as almas gêmeas diretas. Depois, quando você volta na imagem anterior, você vê que tem mais umas quantas almas gêmeas de segundo grau, tá? Então, nós temos várias almas gêmeas. Em muitas oportunidades, a gente já comentou sobre isso, tá? Então, aqui só mais uma imagem para complementar um pouco essa parte, tá? Eu vou tirar agora o site daqui, mas fica aqui. Depois, quem quiser acessar, até coloco na descrição do vídeo, tá bem? Então, o que acontece? A gente vai caminhando dentro disso para tentar entender tudo isso que a gente traz aí sobre alma gêmea, chama gêmea, almas afins. Então, a gente vai entrar primeiro na alma afim, tá? Dentro da formação das mônadas, você vai ter a sua família monádica, como está aqui na imagem, a mesma imagem. Então, lá está você, o pontinho vermelho, novamente. E você vai ter a família monádica adjacente, ou seja, uma família monádica já lateral a essa, para facilitar o entendimento. Todas essas almas, essas bolinhas roxas que estão aqui, são almas afins. Tá? E o que é uma alma afim? Uma alma afim é uma alma que tem uma mesma vibração que você. Foi formada mais ou menos na mesma energia, então você entende que ela se torna uma alma afim por ter uma energia muito compatível com a sua. Tá? A gente já abordou também aqui, falando que almas gêmeas sempre foi... não era tão comum ter esse encontro de almas aqui no planeta. Não era tão comum, porque quando você pega dentro da superalma, até vou voltar nesse slide, tá? Quando você pega dentro da superalma, nem sempre todas essas almas gêmeas vêm encarnar junto, porque eles chamam isso de ponto encarnado, enfim, tem vários nomes, mas é muita energia para se colocar junto. Então, às vezes, você pega quando duas almas gêmeas ou almas gêmeas de segundo grau se encontram, diz que é uma energia tão forte que é capaz de iluminar toda uma cidade. Então, você vê que a estrutura disso é energia, sinergia, conexão pura. Tá? E a gente nem chegou nas chamas, nós estamos falando ainda das almas gêmeas. Então, dentro dos entendimentos que a gente traz, é muito mais fácil, mais simples, você estar próximo de almas afins, ou seja, de mônadas adjacentes, tá? Então, esse primeiro entendimento. Claro que não quer dizer que não tenham almas gêmeas por aí. Tem. E, inclusive, dentro do que nós estamos caminhando aqui de transição planetária, vamos dizer, a fase planetária que nós estamos nesse momento, fica mais fácil, fica mais propício. Tá? Vale sempre lembrar que uma mônada, quando você pensa na mônada, não na superalma e nem no fractal, que é você. Na mônada, ela resolve experienciar. Então, às vezes, vão ter superalmas em planetas diferentes do universo, tendo escolas, a gente chama de escolas, que estão passando evoluções diferentes, porque tudo isso é integrado na mônada. Toda a experienciação que é feita por um fractal, por uma superalma, por todo esse conjunto, ele integra a mônada. Por isso que a gente fala sempre, você está em conexão com a sua família, você está em conexão com a sua mônada, com o seu eu superior, com a sua superalma. É isso, então, para a gente ter um entendimento aqui linear disso tudo, tá? Então, aqui a gente já tem, só recapitulando, nós temos aqui, então, aqui deixa eu colocar de volta, nós temos pegando essa imagem aqui, nós temos a mônada e as superalmas, 12 na volta, tá? Da superalma, a gente vai ter mais 12, aí vem os 144, tá? E as almas gêmeas, aqui a gente tem a separação de almas gêmeas de primeiro grau, dentro da mesma superalma, e almas gêmeas de segundo grau, com superalmas diferentes, mas dentro da mesma mônada, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o outro slide que fala das
chamas gêmeas. Até ele traz aqui chamas gêmeas ou complemento divino ou contraparte espiritual, tá? Então, o que acontece? Se vocês pegarem essa primeira parte ali, que está vermelha e verde, na esquerda aqui do slide, vocês vão ver que seria a metade da mesma laranja. Ou seja, cada um de nós, quando foi criado, tem uma parte complementar, tá? Sendo o masculino e o feminino. Isso é a chama gêmea. Então, quando você pega a parte que traz o complemento feminino, é o polo negativo, e o masculino, o polo positivo, mas não positivo e negativo no sentido de bom ou ruim, é no sentido energético, tá? Então, você vê que no desenho central, aqui você tem a super-alma, então tem aqui os 12 fragmentos, e um fragmento que ele pega, esse vermelho e verde, está aqui do lado da divisão. Isso são as chamas gêmeas, representando o sagrado masculino e o sagrado feminino, tá bem? E bem na direita aqui você tem as expressões multidimensionais da mesma alma, em dimensões e densidades diferentes. Aquela coisa que às vezes a gente fala, tá numa realidade paralela, entende? Então, é um assunto bem complicado, é um assunto que exige bastante conhecimento, bastante estudo, bastante entendimento. Mas eu quis trazer para vocês, para abrir alguma coisa, facilitar um pouco e entenderem o quão grande é o nosso ser, o quão grande todos nós somos. Mas é isso, pessoal. Quando você vai tentar entender isso, por isso que chamas gêmeas é o complemento total, é a energia mais forte que poderia se manifestar aqui nesse planeta. Quando duas chamas gêmeas se encontram, é a totalidade do ser aqui. Eu, algumas oportunidades, até compartilhei que isso não é uma coisa tão comum de acontecer, não é? Mas agora está sendo um pouco mais, porque a gente está atingindo níveis vibracionais diferentes, caminhando dentro da transição planetária. Então, com isso tudo, com esses slides, depois vocês acessem o site esse que eu compartilhei, leiam lá com calma, você pode ler com bastante calma e ter um entendimento um pouquinho diferente. Então é mais ou menos isso, tá? O vídeo que eu mencionei, depois o pessoal pode colocar depois o pessoal pode colocar aqui no chat, tá? Tem um vídeo ali que ele até, se eu não me engano, é a capa aqui do meu canal, que é 144 mil almas, tá? Depois vocês podem estudar, porque tem tudo a ver com a mônada, tem tudo a ver com esse assunto. Na verdade, os assuntos, eles são sempre complementares. Quando você pega aqui que existem 144 partes, 1000 partes de códigos que nós estamos trazendo de volta para nós, dá para entender um pouco qual é a missão dessas 144 mil almas, tá? Porque elas vêm portando esses códigos, esses códex, estão lançando eles na malha e voltando. Repito, nem todas as mônadas já têm as 12 super-almas, tá? Algumas estão no processo inicial de expansão, de formação. Então, assim como que são criadas as almas, tá? Dentro de uma mônada, dentro de uma família monádica, tendo individualidades. Então, vou abrir aqui para algumas perguntas, mas eu queria saber se deu mais ou menos para entender. Aqui pegando a pergunta da Carla, tá? O que acontece, Carla? Realidade paralela são as dimensões diferentes que a gente tem em determinada região, espaço, planeta, tudo mais. Então, quando a gente pega essa imagem aqui, tá, e fala que você tem expressões da mesma alma em dimensões e densidades diferentes, significa que várias partes dessa mesma alma podem estar aqui no nosso planeta, tá? Por isso que a gente tem, às vezes, alguns déjà vus, algumas coisas, porque é uma pequena expressão disso. Mas, repito, esses assuntos são bem complexos. É questão da gente pegar e fazer mais estudos, buscar mais entendimentos, mas eu quis trazer isso porque eu achei interessante para vocês irem também
montando os seus raciocínios e os seus entendimentos, tá? Essas imagens estão todas nesse site que eu mencionei, tá? Eu até vou colocar ele de novo aqui para quem quiser pegar. Então, vou repassar elas aqui uma a uma, tá? Superalma, almas gêmeas, e ali ele coloca você. Dentro da mônada, é isso, tá? 12 superalmas, quando ela está completa, vamos dizer assim, tá? Porque tem mônadas que não têm ainda as 12 superalmas, e os 12 fractais de alma, tá? Que ali ele até coloca, isso é você. Aí, as almas gêmeas de primeiro grau, dentro da mesma superalma, de segundo grau, já em outras superalmas formadas na mesma mônada. Depois a gente vai aqui para mônada adjacente, então a sua mônada, o mesmo desenho, a sua família monádica, e você tem do lado a família monádica adjacente colocando almas afins, tá? Que era o caso, ainda, eu acredito, ser os casos mais comuns, tá? Almas afins. Outra coisa, a mônada, ela se confunde com o eu superior. Esse estudo também dá para fazer mais aprofundado. Mas o que acontece? No fim das contas, o eu superior é a própria mônada. É a superalma. Então você entende só que aqui a gente tem um entendimento linear. Aquele entendimento linear. Mas você entende que quando você vai subindo, você vai virar um só com a mônada. Seria mais ou menos isso. Por isso que quem estuda as dimensões, a partir, se eu não me engano, da 9ª dimensão ou da 10ª, já tende a ser só luz, não tem mais estrutura de corpo físico, mesmo sendo mais etérico, tá bem? Então acabei trazendo aqui, pessoal, para que ficasse mais fácil, mais simples esse entendimento. Só vão me relatando se ainda está boa a transmissão, tá? Porque, como eu disse aqui, a minha internet, ela não está ajudando muito hoje aqui, mas a princípio seria isso. Então, conseguiram entender mais ou menos isso? Até depois, quem quiser, assista de novo esse vídeo, vá no site, tá? Eu vou colocar o site aqui de novo, tá? Eles são pessoas que entendem mais desses assuntos, são mais especialistas desses assuntos, mas como eu fui pesquisar um pouco também, achei muito interessante as imagens deles, eu quis trazer aqui para vocês, como eu disse, para vocês abrirem também, para vocês estudarem, abrirem o entendimento e ir formando também os seus. Repito, ninguém aqui no mundo traz, talvez, verdades absolutas, mas sempre serve para a gente fazer as nossas reflexões, tá? Então, daria para a gente, a partir disso, ir abrindo um pouco mais, tá? Deixa só eu ver aqui, só um pouquinho que eu mexi aqui, tá? Vamos ver, aqui tem uma dúvida. Aqui, fiquei com uma dúvida. Em uma alma existem 2 fractais, um masculino e um feminino, e estão juntos ou separados. Não é 2 fractais. Daria para dizer que é fractais, mas aí essa denominação seria o que a gente chama de chama gêmea, que é aquela conexão que eu até estava falando, é a maior que tem aqui no planeta. Então, sim, é uma essência masculina e uma feminina. É como se fossem 2 que fazem um todo. Não quer dizer que estão juntos, tá? Vamos dizer, todos nós que estamos encarnados aqui hoje, nós somos uma parte apenas disso. Então, todos aqui temos a nossa chama gêmea. E por isso que muitas vezes a gente até comentava, chama gêmea você tem uma só. Almas gêmeas você tem algumas mais. E almas afins você tem muitas, que são aquelas que você teria mais compatibilidade, inclusive, para ter até relacionamentos afetivos, vamos dizer assim, aqui no planeta. Então, era vamos dizer, mais raro você ter aqui uma conexão de chamas gêmeas, mas devido
ao momento que nós estamos atual, é como se muitas chamas gêmeas vieram encarnar juntas nesse momento. Até se você pegar, quem for assistir esse vídeo que eu fiz, que falava das 144 mil almas lá, ficou bem frisado isso, que esse trabalho, essa missão, ela era feita pelas 144 mil almas em conjunto com as suas chamas gêmeas, não necessariamente todas encarnadas, mas isso virava 288 mil almas trabalhando para trazer esses códex até a gente. Então, todo mundo tem chama gêmea sim, tá? Com certeza, todos têm. O que talvez fica ainda assim, gera muita dúvida, é que nem todos que estão encarnados hoje aqui têm as suas chamas gêmeas encarnadas aqui também. Muitas delas não estão encarnadas. Vou dar um exemplo. Às vezes, uma ponta está encarnada, a gente chama de ponta encarnada. Uma ponta está encarnada, a outra ponta faz o amparo do astral, tá? Para que a missão seja feita. Outras vezes, a outra ponta está num outro planeta, experienciando alguma outra coisa para agregar a mônada. E algumas vezes é permitido que elas, quando elas têm evolução, tá? Por isso que eu digo, para duas chamas gêmeas estarem encarnadas juntas aqui no planeta, elas precisam ter atingido já um grau de evolução mínimo para isso, para que quando elas se encontrem, isso seja harmonioso, isso seja construtivo. E como nós estamos em transição planetária, foi permitido mais chamas gêmeas estarem encarnadas juntas, porque essa conexão é a mais forte que tem. É a mais forte que tem aqui no planeta. Então você imagina como é quando se encontram duas chamas gêmeas. É uma conexão surreal, completou um ser aqui encarnado, duas pontas encarnadas. Então é mais ou menos isso, tá? Que tem perguntando se os guias são as chamas gêmeas, podem ser. Muitas vezes, quando a gente fala em guias, mentores, guardiões, pegando esse contexto mais completo, sim, vai ter a nossa chama gêmea lá junto, fazendo isso também. Exatamente, que é o Yin e o Yang, tá? Então, aqui a gente vai começando a entender um pouquinho melhor quais são os propósitos que a espiritualidade, vamos dizer, espiritualidade, quando eu falo, é nós mesmo, porque não existe eles lá na espiritualidade, nós somos espiritualidade também. Mas eu digo dentro desses propósitos, dentro das coisas que a gente vem fazer aqui, tudo isso é sincronizado, todas as coisas aqui, elas tendem para o que foi feito de contrato, o que foi acordado você vir fazer. Por isso que a gente abordou em muitas vezes, você não está aqui à toa, você não é vamos dizer, como é que a gente poderia dizer, uma coisa que escapou e você caiu aqui. Não é isso. Você está aqui por um propósito. Então, isso tudo está congruente, tudo está alinhado dentro de todas essas estruturas e dentro dessas mônadas. Então, quando você vai perguntar para alguém, por exemplo, qual é a sua origem cósmica? A origem cósmica nada mais é o planeta aonde essa mônada foi criada. Aonde estão os corpos criogênicos de todas essas almas? Nesse planeta. Agora, muitos seres experienciam aquele fractal que dizia lá, você, na imagem, tá? Vou até botar a imagem de volta aqui. Esse você, às vezes está em outros planetas experienciando. Depois você vem para o planeta Terra. Às vezes a super-alma está alocada também em algum outro planeta. Por isso todas essas conexões. Mas vocês veem que como isso ainda é dificultoso para a gente ter um entendimento maior, é muita coisa que a gente vai tentando montar o nosso raciocínio, montar o nosso entendimento. Mas é um assunto muito legal, ao mesmo tempo, mas que abre muita coisa, abre muita reflexão, porém é um assunto que a gente tem que ir estudando, mas sem fazer grandes
como é que eu posso dizer? Não é aprofundamento, sem fazer grandes coisas para tentar entender tudo, aonde está essa peça, onde está aquela peça, onde está outra peça, porque isso vai se apresentando conforme você vai subindo a sua consciência. Então, quando a gente diz fazer a expansão consciencial, aquele retorno para casa, que tantas vezes a gente falou aqui, nada mais é do que você voltar a conexão para a sua mônada, para a sua verdadeira essência. É isso. Então você está voltando para a sua essência. Está pegando a pergunta da Simone. A mônada é onde origina as almas. Tá? Você poderia pegar, tentar fazer uma analogia. Então você pega, vamos dizer, você faz uma massa, tá? Uma massa ali com farinha, com ovos. Então ali se originou, você depois corta vários pedacinhos para fazer, sei lá, bolinhos. Então, aquela massa originária é a mônada, é a família de todos aqueles bolinhos que são as super-almas. Então, a mônada nada mais é do que a criação da alma. É da onde surgem as almas. Então, você vem de uma estrutura monádica pertencendo a uma família monádica. As dimensões que são criadas depende muito, mas geralmente as mônadas elas já são supraconsciências, porém elas se dividem para agregar no universo tudo é energia, então toda a experienciação que a gente tem, dando um exemplo, vim para uma escola como o planeta Terra, você vem agregar experiências, aprendizados, tudo mais que vão se somar na mônada. Então é isso. A mônada, ela vai inflando energia, expansão, enfim, como que a gente quiser chamar. Gratidão aqui, a divina chama gêmea. O Códex das Chamas. Ah, sim. Então, isso é bem importante. Até tinha me esquecido dessa parte, tá? O que acontece? As chamas gêmeas, quando elas estão juntas, elas têm o códex muito alto. Por isso que eu estava falando que é a conexão mais forte que tem aqui no planeta. Quando elas encarnam, a gente chama ponta encarnada. Quando as duas pontas encarnadas estão juntas, elas têm energia suficiente para derrubar estruturas de hologramas. Tá? A grade planetária, que muitas vezes a gente falou. Então, dentro da grade que tinha, porque o planeta, ele era um planeta escola para todas essas almas que estavam aqui. Então não dava para ter muita energia de conexão, porque isso derrubava a Matrix. Resumindo, quando uma chama encontrava a outra, caía a Matrix. Não só deles, às vezes de seres muito próximos também. Então tinha isso também. Gratidão também pela doação. Então tem isso também. Tá? Antes da mônada, matéria não condensada. No universo tudo é matéria. Quando forma alguma coisa é energia condensada. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. A bilocação seria mesmo um desdobramento ou uma alma gêmea em outro lugar? Não, a bilocação, a sua própria alma, ela faz esse deslocamento. Tanto bilocação ou multilocação. Tá? Aqui tem uma outra. Existe como compartilhar informações entre as almas ou entre as super-almas e as almas? Sim, total. Porque no final, toda a informação ela vai cair na mônada. É como se a mônada fosse o banco de dados que sustenta tudo isso. Não sei se vocês lembram uma vez que eu fiz uma analogia falando dos seres escuros, que é como se tivesse os tentáculos do polvo agora, porque cortaram a cabeça, que era a parte pensante, concentrada, e ficou agora aquilo, sem ter sem saber muito o que fazer. É isso. A mônada seria como se fosse a cabeça desse polvo também, tá? Fazendo uma analogia nesse sentido. Tá? Mãe e filho podem ser chamas gêmeas? Podem. Não tem problema, não teria problema nenhum. Até porque é esse entendimento que a gente tem que tentar tirar um pouco, porque almas gêmeas, chamas gêmeas e almas afins, nem tudo se resume a ter relacionamento afetivo. São relacionamentos amorosos,
Quando leiam amorosos como amor, amor incondicional. Mãe e filho vêm às vezes para experienciar ter amor incondicional aqui. Então, sim, podem ser chamas gêmeas, podem ser almas gêmeas, tá? Não tem problema. Gratidão aqui também a Patrícia pela doação. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta, às vezes eu não consigo ler. Então, essa pergunta aqui do Thiago é como se fosse a pergunta aquela de $1 milhão, né? É como se todo mundo quisesse encontrar a sua chama gêmea. Eu não tenho, assim, vamos dizer, sinais para dizer muito, porque, como eu disse, não é uma coisa muito comum, mas talvez, vamos dizer, a chama gêmea, por ser uma conexão, como eu disse, a maior que tem energética aqui, eu acredito que quando duas chamas se encontrassem, elas perceberiam, sem precisar dizer nada, sem nada, sem nenhuma explicação, elas saberiam isso. É mais ou menos o que vem para mim, assim, o que eu consigo entender com isso. Gratidão também a Cláudia pela doação. Deixa eu ver se tem... Esses códigos, tá, pessoal? Não são dos nossos próprios fractais, não. Esses códigos que eu falo da missão das 144 mil almas, eu recomendo vocês assistirem aquela live, porque aí são almas específicas que têm uma vibração específica para essa missão. Então elas estão portando os códigos, que é para fazer todos os outros seres incorporarem esses códex em si, que é fazer a integração total da mônada, tá? Aqui bem interessante também, a chama gêmea desperta aspectos parecidos com você? Eu diria que é complementares, porque um é o complemento do outro. É como se fosse um quebra-cabeça, uma peça encaixa na outra. Então você pega, por exemplo, se um é muito emotivo, talvez o outro seja mais centrado nessa parte. É mais ou menos assim que eu vejo, tá? Mas lógico, isso requer estudos, que cada um busque seus entendimentos. Estou passando aqui os que, vamos dizer, ressoam mais para mim, tá? Aqui tem outra. Aqui, gratidão, Maria Aparecida, também, pela doação, tá? Aqui estava assistindo a live ontem. Eu senti de falar mais sobre esse assunto, porque eu vi que muitas pessoas queriam entender um pouco mais. Confesso que nem eu tenho muito entendimento sobre isso, então fui buscar, fui também tentar entender para vir aqui compartilhar com vocês, para ver se a gente, de forma conjunta, consegue ir montando os nossos entendimentos. Aqui, da Tereza, tá assim, essas almas, elas se reconhecem, é inconfundível, é uma atração, vamos dizer assim, o magnetismo age por si só. Gratidão também a Rosana pela doação. Aqui a Dani vai pesquisar, estudar mais, é isso. A gente tem que estudar para ir buscando os entendimentos. Aqui é o divino masculino e o divino feminino, completos, exatamente. São complementos. As chamas gêmeas podem se desentender? Podem. Podem, aquele entendimento assim. Quando a gente vem aqui para encarnar na 3D, até isso era a live que eu ia fazer originalmente, antes de resolver vir fazer essa. Que ela seria assim, o título que eu ia colocar era Transcendência e Romantismo, tá? Porque, vamos lá, quando você pega seres que marcaram a sua passagem aqui por esse planeta, vou citar dois, tá? Apenas, Joana d'Arc e Rei Arthur. Por que Rei Arthur? Porque ele, a gente sabe que hoje é o mestre Elmória. Eles marcaram, quando você vai estudar, você vai ver Joana d'Arc, como ela ter feito muitas coisas, tá? Só que o que acontece? Qualquer ser que vem para cá, ele tem a parte negativa atuando aqui também, tem as coisas que ele faz aqui. Então, Joana d'Arc, quando a gente pega, a gente tem esse romantismo. É um ser grande? Sim, com certeza, fez feitos muito grandes. Mas Joana d'Arc também devia ter as coisas
crescer aqui, aprender aqui. Porém, como ela fez muitas coisas, isso marcou a passagem dela. Mas ela tem coisas que ela fez também, tá? Coisas que eu digo assim, de aprendizado, coisas que talvez não seriam tão construtivas, assim como o rei Arthur também, assim como todos. Então nós aqui também estamos fazendo isso. Existe muito romantismo que para você, vamos dizer, ir para uma quinta dimensão, você precisa ser uma luz o dia inteiro. Com certeza, é ótimo se isso chegar, mas por enquanto nós estamos lidando com as nossas sombras. Então era isso que eu queria dizer, que Joana d'Arc, que Rei Arthur, todos eles tinham as suas sombras. Quando duas chamas estão encarnadas aqui, é a mesma coisa, elas têm suas sombras, elas podem inclusive, vamos dizer assim, usando um linguajar, se quebrar a pau. Entende? Podem. Vão ficar muito magoadas, porque a conexão delas é mais forte, mas pode, é muito normal, porque aqui, querendo ou não, estamos sobre influência da 3D, da Matrix, de tudo, nós não temos muita consciência de nós mesmos, estamos amadurecendo para isso, mas ainda não, então é bem normal, inclusive, se desentender, inclusive, às vezes, até confundir toda essa energia. Isso, inclusive, também tem a ver com, muitas vezes, as chamas não encarnarem juntas, porque confundiam essas energias lá atrás e acabavam tendo coisas, às vezes, até muito desagradáveis. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Gratidão também, Cláudia, pela doação. Aqui, onde se situam as superalmas e as mônadas? Alocadas em algum planeta de origem, onde se originou essa mônada, onde ela está, onde ficam os corpos criogênicos dessas almas. O que não quer dizer que, às vezes, esse corpo criogênico não possa ser levado para algum outro planeta por algum fim, né? Não tenho, assim, grandes entendimentos do porquê, mas eu já, vamos dizer, tive informações de um ser que ele tem origem, dando um exemplo, assim, em Sirius, e o corpo criogênico dele está em Andrômeda, tá? Só para tentar exemplificar. Vamos ver aqui se tem outra. Essa aqui. Henrique, o ser pode relembrar suas vidas anteriores sozinha, sem ajuda de terapias? Com certeza. Com certeza. A terapia, ela só serve para auxiliar nos processos. Se você faz uma terapia, ela vai ser responsável por 15%, 20%. O resto vai depender muito mais de você. Então, sim, a gente consegue acessar vidas anteriores, mas sempre lembrando, né, pessoal, que quem cuida disso são os nossos mentores. Então, eles só vão deixar você ter lembranças e coisas, mesmo dentro de uma terapia, em coisas que vão fazer crescimento para você. Não curiosidade, eles cuidam muito isso, tá? Gratidão aqui também, Camille. Tem a possibilidade do mentor desistir de ajudar? Então, não é questão de desistir. Eu vou tentar fazer uma outra analogia aqui, tá? Bem importante, inclusive, pessoal, essa pergunta, eu acho que pode explicar muita coisa para muitos, tá? Para muitas outras questões. Quando você... Imagine que os mentores, tá? Guias, mentores, eles são seres que têm uma frequência logo um pouquinho acima da sua. Então, você... é como se você estivesse lidando com as pessoas aqui, porém com um pouco mais de consciência. Aí eu faço uma pergunta. Vamos supor que eu agora... Aqui nessa live, eu comece a falar um monte de bobagem. Muitas pessoas vão sair dessa live. Muitas pessoas não vão querer ocupar o seu tempo escutando essas bobagens que eu estou dizendo. Então, quando você vai lidar com mentores, é a mesma coisa, tá? É aquela coisa assim, você vai fazer uma coisa construtiva, pede auxílio para eles, eles sempre estão ali. Eles não vão te abandonar, desistir de você. Agora é aquela coisa assim, eu quero ir lá naquele bar, dando um exemplo, tá? Eu quero ir naquele bar, vocês podem me proteger? Aí fica aquela pergunta, eles ocupariam o tempo deles com isso? Porque
muitos mentores são mentores de mais pessoas. A gente não é exclusividade, eu sempre digo isso, eles não estão a serviço da gente, eles estão fazendo um amparo. Olha o nome, mentor, essa palavra vem de mentoria, eles estão fazendo uma mentoria. Sabe essas mentorias que a gente faz hoje, de cursos, tudo mais? É isso, o mentor está auxiliando você, o resto é com você, então fica muito naquela. Se eu vou fazer coisas destrutivas, ele não é que eles vão desistir, eles não vão, vamos dizer, naquele assunto eles não vão ter interesse, entende? Porque não está alinhado com o propósito do que eles vieram fazer de serem mentores, entende? Então é mais ou menos assim, mas desistir, não. E às vezes mudam também mentores, porque, vamos dizer, você veio, teve um nível energético de consciência, daqui a pouco você expandiu. Dando um exemplo, muitas pessoas foram trabalhar com curas, então vão trocar alguns mentores. Naquela primeira fase, antes da sua vida, você precisava de mentores para o seu crescimento, mesmo como ser. Depois já vem mentores para auxiliar você nesses trabalhos com curas. Então isso também é aquela coisa que eu sempre digo. Pensem sempre a espiritualidade como ela dinâmica, nunca estática. Isso tudo está em movimentação, tá bem? Vamos ver. Isso, aqui também, complementando, né? Eles vão respeitar também o seu livre-arbítrio. Não é nem questão de se afastar, é uma questão que não vem ao mérito deles, tá? Então, eles deixam, daqui a pouco você se alinha novamente para as questões que eram do interesse deles na mentoria, eles estão de volta. Tá bem? Eu vejo muito assim. Vamos ver. Vamos ver se tem... Mentores podem nos dar broncas? Podem, com certeza, Roberta. Inclusive, a maioria das vezes eles vão rir da gente. Os seres, esses maiores de luz, seguido eles estão rindo da gente, porque é como se na consciência deles, eles estão livres desses sentimentos que nós temos aqui, todos de sofrimento, de tristeza, isso tudo. Então, às vezes eles veem a gente passando por alguma situação onde a gente fica, né, nossa, tudo isso, não sei o que, eles dão risada, porque eles sabem que isso não é real. A gente até comentou naquela live anterior, dizendo que apenas o amor é real. O resto é tudo ilusão, é tudo holografia. Então, eles entendem isso de forma clara e a maioria das vezes eles riem, mas às vezes eles vão dar bronca, dar aquele puxão de orelha para você se realinhar no caminho que você está. Anjo da guarda e mentor é a mesma coisa? Não. O anjo da guarda seria como se fosse, daria para dizer até mais como uma dessas almas que estão dentro dessas mesmas mônadas que vem fazer uma proteção maior para você. O mentor, como o nome diz, mais ou menos, ele vem fazer essa mentoria de ensinar você, auxiliar você em determinada atividade, determinado trabalho. Lógico, né, Keila, esse também é o entendimento que é meu, né, que eu tenho. Talvez muitas pessoas vão ter diferente. Aqui a Thelma também diz que já tomou o alerta muitas vezes, e a Verônica também colocou aqui que eles nos veem como crianças. É exatamente isso. É exatamente isso. Aqui também. A Lara colocou, já percebi mentores rindo mesmo. Gratidão por confirmar isso. Sim, eles riem. Eu comentei uma vez aqui com vocês que eu tive algumas quedas, vamos dizer assim, quando eu iniciei o processo, e eu fui lá e fiz uma carta de demissão para o Pena Branca, pedi para umas amigas que tinham conexão com ele, entregue isso aí para ele quando vocês verem. E depois eu perguntei para elas, e aí? Não, ele riu, né? Não tem, olha, pedir demissão, não tem demissão. Tem aqui uma outra pergunta. Quando as almas gêmeas vêm com o destino de se encontrarem, existe a resistência de uma das partes, o que pode acontecer? Então, quando elas vêm com o destino, a gente poderia até substituir a palavra destino como missão, contrato, outras, elas vão se encontrar. Não vai ter jeito. Vai ter alguma coisa acontecendo,
para que isso ocorra. Quantos mentores podemos ter? Diversos, não existe, e para isso não existe uma coisa fixa, assim, não tem. Você imagina, por exemplo, o Chico, por exemplo, ele tinha o Emmanuel lá com ele, mas provavelmente tinha toda uma egrégora auxiliando em todos esses tratamentos que ele fazia com as pessoas. Médicos, equipes espirituais, trabalhando já, fazendo conexão com hospitais espirituais e tudo mais. Agora, o Chico, ele trazia muito o Emmanuel ali com ele, mas com certeza tinham muitos mais. Agora, vamos dizer, colocar quantos eram, não teria como talvez a gente ver. Deixa eu ver aqui essa aqui. Henrique, comigo acontece direto de eu fazer uma pergunta mental e receber a resposta instantânea do que eu pensei. Sim, isso é você, quando você está já conectada com a sua alma. É a sua alma respondendo para você. E é instantâneo mesmo. Por isso que até em algumas lives eu dizia, conversem com as suas almas. As pessoas vão achar que vocês estão doidas, falando sozinho. Mas isso é um exercício para acontecer exatamente isso que a Bernadette está comentando aqui. É isso aí mesmo, Adriane, a demissão mesmo. Fiz uma carta, inclusive. Não deu certo. Estou aqui com vocês, falando sobre isso. Então, essa aqui também é uma outra pergunta bem interessante. São do nosso nível de evolução? Sim. Porém, estão com a consciência mais alargada e também outros superiores. Quando você pega, por exemplo, um Pena Branca, como eu citei ali antes, que eu pedi demissão. O Pena Branca, ele faz essa mentoria, vamos dizer assim, com vários seres. Ele é um ser já que, pela expansão de alma energética dele, ele consegue ser mais onipresente. Então, muitas pessoas vão estar trabalhando dentro das egrégoras de Pena Branca e também vão ter outros seres, porque vai tendo uma escala dentro dessas hierarquias de equipes que trabalham. Então, são vários níveis também de evolução. Até eu já comentei, estava comentando com o pessoal que estava fazendo o curso dos arcturianos com a gente, eu falei, aqui nas cirurgias, dentro da apometria, geralmente aparecem arcturianos de 6ª dimensão. Comentei com o pessoal no curso. Eles são brancos, perolados, mais ou menos 1,5 m. E aqui no planeta nós temos arcturianos até 12ª dimensão. Então você vê que esses níveis também são variados. Vamos ver se tem mais alguma. Então até que a internet conseguiu, ajudou para a gente fazer, né? Quando são irmãs, podem, com certeza. Vêm fazer construções. A Laide perguntou, e quando são irmãs, também pode ser almas gêmeas? Com certeza, não existe uma regra, pessoal. Depende muito dos propósitos daquela alma, daquelas almas. Tá? Então, o que a gente deve entender é que dentro dessas organizações, sempre tem as experienciações que estão sendo propostas para, no fim, chegar a somar na mônada, na sua família. A gente comentou também nessa live ontem, eu acho que ela não ficou salva, né? Foi no Instagram. A gente comentou um pouco sobre os walk-ins, os entrantes, onde até falamos assim, às vezes tem uma troca de almas ali, e aquela alma que cede o corpo para o entrante vir fazer a missão, ela volta para a sua família de alma, ou seja, lá para a mônada. Então, você vê que os assuntos eles vão congruindo dentro dos entendimentos do que é a transição planetária e de como que é a organização disso tudo. Agora, lógico, né, pessoal, eu venho aqui trazer algumas coisas que são coisas, vamos dizer, simples ou que o meu ser consegue entender. Lógico que todos esses assuntos, eles fogem muitas vezes da nossa compreensão aqui encarnados. Então, até comentei, estava comentando com o pessoal que, por exemplo, uma geometria sagrada, por que ela vem numa geometria sagrada? Ela vem nisso para
Porque a sua alma vai conseguir entender aquela criptografia que tem ali. Você consciente talvez não, mas aos poucos vai abrindo, mas a sua alma decifra aquele código, entende? E aquilo se ativa em você. Então, por isso que os arcturianos trabalham muito com geometrias sagradas. Tá, então, tem isso também. Aqui, o que é entrante, a pergunta da Regiane. A gente já comentou em algumas lives, eu até repito de forma rápida aqui, entrantes são os walk-ins, que a gente chama, são seres que não precisam encarnar lá como bebê, desde o útero, fazer tudo, eles vêm no momento específico aqui, assumem um corpo para realizar determinada missão. E aí até existem 3 formas de ter essa troca. Uma troca, geralmente tem experiências de quase morte, uma troca é total, sai aquela alma, volta para sua família monádica, e o entrante assume o corpo. Outra é uma troca temporária e existe também aquela simultânea, tá? Que ficam os dois, não é assumindo o mesmo corpo, mas tendo ali, aí entra entendimentos paralelos, de realidades paralelas. Até lá no meu Instagram tem isso escrito, acho que fica mais fácil de vocês entenderem, até tem lá uma postagem sobre o Walk-ins. Pena Branca é um mestre ascensionado, tá? Pena Branca é um mestre ascensionado, ele ainda se apresenta como esse índio, ele tem muita humildade, então ele nem gosta que chame ele de mestre, né? Ele prefere ser o índio xamã, o caboclo. Então, mas é um ser já de uma evolução muito grande. Vamos ver. Essa live de ontem, pessoal, ela foi feita no Instagram. Eu fiz lá no Instagram com a Cláudia, mas pelo que até o momento que eu entrei, eu também não tinha visto, parece que não ficou salva essa live. Então, Roberta, isso provavelmente nós não vamos identificar. Tá? Talvez o próprio entrante se identifique, mas você identificar em outras pessoas não, porque você pensa assim, quando a luz coloca um entrante aqui para executar uma missão, ela não vai querer que as pessoas saibam que ela é um entrante. Entende? Precisa ter, é como se fosse, imagina quase como se fosse um serviço secreto. Tá? Vai ter o máximo de cuidado para que esse ser não seja percebido que ele é um entrante. Mas quando a gente observa agora que está afunilando tudo, a gente vai observando, principalmente, vamos dizer, nos seres que tocam as lideranças mundiais por aí. A gente começa já a observar alguns entrantes, tá? Não me perguntem mais, porque mais que isso eu não falo, tá? Mas observem que muitas movimentações que estão ocorrendo no mundo hoje, elas já começam a ser tocadas por entrantes. Luana, que já ouvi falar que Trigueirinho era um entrante, né? Faz sentido? Pode fazer. Então vamos manter também a vibração. Não tragam nomes aqui, pessoal, não tragam. Deixem para uma outra oportunidade. Entendam que eles existem, tá? Isso é o mais importante, não a gente tentar identificar aqui quem é, quem não é, porque aí é aquela coisa, um gosta de determinada pessoa, o outro não gosta, e não é esse o intuito nosso aqui, tá? Então, da gente entrar nessas, mas eles estão aí, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta sobre esse assunto, esse assunto de hoje, que é a estrutura monádica. Senão a gente pode ir até finalizando, já estamos aqui em 1 hora conversando. Queria uma roda de conversa. A gente vai combinar. Eu estou estudando aqui, fazer alguns workshops para a gente fazer algumas coisas nesse sentido. Aqui, minha pergunta interessante aqui também do Thiago, tá? Como ter contato com a minha mônada? Quando você tem contato com a sua alma, com o seu eu superior, você está tendo contato com a sua mônada. Tá? Não estou conseguindo botar ela na tela, agora foi. Então, é aquela coisa, conectar com o eu superior, conectar com a sua alma, fazer essas conversas com a sua alma, você está já conectando com a mônada, com a família.
galáctica, que a gente chama, que é essa estrutura monádica. Tem entrantes do mal? Sempre teve, tá? Porém, não está tendo mais. Quando a gente tem aquela observação, o comando Ashtar, todos esses comandos fazendo toda essa estrutura na volta desse planeta, eles sabem quem entra e quem sai. Ninguém entra, ninguém sai desse planeta sem que a luz esteja sabendo. Então não tem mais entrantes entrando com fins negativos, tá? Isso podem esquecer. Tá? Aqui como fortalecer, né? Isso eu respondi agora há pouco, Éder, que é você se conectar com o seu eu superior, você se conectar com a sua alma, conversar, fazer meditações, são esses processos mais simples, iniciais, que vão aflorando isso, tá? Vamos ver se tem mais alguém. Essa aqui. Então, Roberta, falar sozinha é estar falando com o meu eu superior. Falo sozinha muito, pareço louca, sim. Pode parecer uma bobagem, mas sim, quando você faz isso, você tá. Quando você, vamos dizer assim, você fala, como será que eu faço tal coisa? Daí vem aquela intuição, é você falando com a sua alma. É mais ou menos isso. Então, aqui, Henrique, eu vi um ser de luz bem pequeno, menos que a palma da minha mão. O que será? Era roxo e rosa. Provavelmente era um elemental, né? Um elemental. Eu não tenho essa resposta, tá? Se o Rei Arthur é chama gêmea da Joana d'Arc, né? Seria o... Aqui a gente estaria falando da chama gêmea do mestre, né? Do Elmoria. Porque o Rei Arthur, Elmoria foi o Rei Arthur. Vou dar uma dica para vocês. Muitos desses seres estão encarnados hoje, tá? Eu acho até que não, porque pela informação que eu tenho, a Joana d'Arc, ela está encarnada nesse momento. Rei Arthur, vamos dizer, Elmoria, pode ter fractais dele encarnados. Joana d'Arc, pelo que eu sei, o ser dela está encarnado. Assim como muitos outros que lá atrás fizeram esses movimentos estão hoje. É aquela coisa, quem acompanha as mensagens do Vital, a gente também já falou em algumas oportunidades. Todos aqueles seres que lá atrás deram o gás, fizeram alguma coisa, conseguiram cumprir os seus propósitos, eles estão encarnados hoje para participar da festa. É como se fosse assim, eles fizeram todo o trabalho, imagina um time de futebol, fizeram todo o trabalho, jogaram todo o campeonato e foram, sei lá, vendidos ou se lesionaram, mas eles fazem parte da conquista, então eles vêm encarnar também para fazer parte dessa festa nesse momento, tá? Que é a transição planetária. Então tem muitos seres que lá atrás fizeram as suas tarefas e que hoje estão encarnados, se não como aquela mesma alma, um fractal, tá? Está aqui para participar desse momento. Tá bem, pessoal? Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Que a gente tinha para falar hoje, porque o intuito era trazer esse entendimento sobre essa estrutura mesmo das mônadas. Espero que isso tenha ajudado também vocês a pelo menos abrirem as reflexões, poderem ter alguns entendimentos, porque aquela coisa, às vezes a gente ouve alguma coisa, nossa alma já sabe a maioria dessas coisas. Então, quando ela ouve um pedaço de uma coisa, ela faz uma sinapse, uma conexão, um gatilho lá de outra informação que já está intrínseca na sua alma. Então, o objetivo aqui sempre é esse, é fazer essas conexões para que vocês também busquem essas informações dentro de vocês, tá bem? Então, aqui já estamos 1h05, então vou finalizando por aqui hoje, a gente continua se encontrando
Amanhã já estamos adentrando no final de semana também, é sexta-feira, e a gente continua trazendo sempre que necessário, a gente vai fazendo o nosso contato aqui. Tá bem? Então, a gratidão por Pena Branca não ter me demitido. Isso aí é mais bobagem nossa, né? Porque eles nem trabalham com isso. Tá bem, pessoal? Gratidão. Amo todos vocês e a gente vai se encontrando por aqui, tá? Vou falar que nem o Pava hoje. E até mais.